pessoal, é um prazer estar aqui com os executivos da Wiz, o Everton Peixoto, o Guilherme Aguiar, o Everton é o CEO da Wiz, e o Guilherme é o Head de RI e M&A. Bom, primeiramente, obrigado, Everton, Guilherme, pelo tempo de vocês. Se vocês puderem começar contando um pouquinho aí da história da Wiz, da história de vocês, eu acho que isso sempre agrega bastante aqui para o nosso bate-papo. Bom, obrigado, Vitor, é um prazer para nós dois estarmos aqui. Vamos fazendo esse bate-bola aqui, Guilherme, algumas minhas, outras contigo. Eu vou tomar liderança na parte da história. Bom, a Wiz é uma empresa de 47 anos que passa por uma série de transformações significativas. É uma empresa que começa a sua história sendo a corretora dos funcionários da Caixa, uma corretora de seguros com uma visão relativamente narrow do seu escopo, que era maximizar a venda de seguros dentro do ambiente Caixa. Ao longo desses primeiros anos de vida, ou primeiras décadas de vida, ela amadureceu e começou a ter braços operacionais mais parrudos, e a gente chegou a estar, pelo menos, um terço das agências da Caixa com uma estrutura muito interessante. Durante esse processo, e aí eu posso dizer mais ali, nessa última década, existiu um profissionalismo forte da companhia, com a entrada da GP Investimentos lá atrás, em 2012, junto com a Caixa Seguradora, e durante esse período, 2012 até 2020, a Caixa Seguradora, que era a principal cliente da Wiz, cresceu 3 vezes o CAGR do mercado, saiu de 13ª posição, 12ª posição de maior seguradora do país, para a 3ª maior seguradora do país. Mas esse é só o começo da nossa história. E, obviamente, o começo da nossa história traz coisas muito positivas, também traz outros pontos de atenção que estão sendo endereçados, relacionados à nossa história passada, mas trazem DNAs e pontos muito positivos. E o principal nasce uma empresa focada em marketing sales, nasce uma empresa focada na maximização via B2B2C de venda de produtos financeiros. Esse DNA ainda existe até hoje e é a nossa força motriz. De 2018 para cá, desde quando basicamente trocamos a gestão da companhia e esse grupo muito seleto, muito jovem, muito meritocrático assumiu a companhia, a gente vem se diversificando fortemente. E aí a gente pegou muito desse conhecimento e dessa história e abraçou projetos novos. Hoje a empresa tem mais de 16 unidades de negócio, 12 subsidiárias, 12 empresas ligadas, que está fazendo a diferença em diferentes balcões, mas muito com esse conceito de B2B2C, B2B2B, e eu acho que a gente tem uma perspectiva fantástica para usar essa história a nosso favor. Obviamente, a gente vai falar ao longo do nosso papo, cuidando um pouco também das partes negativas ou das partes de atenção do nosso legado. Eu acho que é isso, acho que a gente passou por esse período de transformação muito grande de 18 para cá, desde que o Everton assumiu como nosso executivo líder, mas principalmente agora, nessa virada de 20 para 21, que a gente de fato está jogando um jogo novo. Acho que principalmente aqui a história da companhia, ainda para o mercado, ficava muito latente a questão com a Caixa, né, o contrato com a Caixa de longo prazo, e tinha uma indefinição por muito tempo. Então, aqui no front de RI isso realmente ficava muito exposto para o mercado, existia muita dúvida. Agora que a gente conseguiu, de uma certa forma, sair dessa dúvida, dessa incerteza, e acho que depois a gente pode explorar um pouquinho mais como foi essa passagem desse ponto. Agora, sem dúvida, cara. Isso aí vai ser o mote do papo, vai ser isso aí, mas vamos explorar isso sim. Então, eu não quero dar um spoiler aqui, antes só falando por alto, mas, sem dúvida, a companhia tirou ali um ponto que era de muita incerteza e agora ela está um pouco mais livre para se comunicar. Não que a gente não estivesse fazendo isso ao longo do tempo, mas eu acho que tem mais ouvintes para ouvir a história da nova Wiz do que tinha antes, com essa incerteza que existia com a Caixa. Então, eu acho que a nova história está sendo construída há algum tempo, mas agora a gente está jogando ela de fato. Então, está bem interessante, com bastante gente mais próxima, querendo olhar a Wiz de perto, enfim. Então, acho que tá bacana esse momento. Não, sem dúvida, eu mesmo me coloco nesse hall aí de pessoas que querem olhar o Wiz de perto, né, porque a gente tem visto a evolução do business nos últimos anos. Então, se a gente colocar aí desde do IPO aí ainda como par
lá em 2015, você tinha uma receita vinda de bancassurance, que era basicamente do balcão caixa, de mais de 90%, né? E desde 2015 até hoje, a Wiz, ela conseguiu quebrar suas linhas de negócio e fomentar novas linhas de negócio, diminuindo essa receita de bancassurance. Vocês conseguem contar um pouco para a gente, antes da gente entrar de fato no balcão da Caixa e como se deu todo esse processo e o que de fato a Caixa estava oferecendo, mas antes disso, contar um pouquinho de como essa nova Wiz ela tá estabelecida, de quais são as novas áreas, o Wiz BPO, o Wiz Parceiros, o próprio BMG, etc. Acho que o investidor tem que olhar 4 ângulos, 4 verticais que são estratégicas para o Wiz, e acho que é a melhor forma da gente explicar essa nova Wiz. Então, como vertical principal, nós temos a distribuição de produtos financeiros via balcões de terceiros. Seria uma versão expandida de bancassurance. Esse é o nosso core, essa é a nossa origem, esse é o nosso DNA. Não existe ninguém que faz isso como a gente faz. Não existe inteligência do jeito que a gente tem. Não existe framework, legado, histórico como a gente tem. Obviamente, aqui dentro do core, o primeiro nível, o prioritário, aquele que não só a gente tem muito tech record, mas aonde tem um volume de low-hanging fruits maior, é o bancassurance com instituições financeiras. Então, quer dizer, a maximização do valor de instituições financeiras via seguros. Mas o nosso core não é formado só disso. Nosso core também olha o imobiliário, ou seja, a venda de produtos de seguridade e crédito através da transação imobiliária, o mercado de veículos, quer dizer, a venda de produtos financeiros mediante a compra e venda de veículos, que a gente já está se posicionando, tem um ano que a gente está se posicionando relativamente bem, com uma solução, uma plataforma que não existia no mercado de automóvel. E a gente deixou para um segundo momento olhar telecom, varejo e utilities, que tem transações mais frágeis, difíceis de serem alavancadas. Segunda vertical, a nossa vertical livre, que a gente chama de aceleradores, mais de 17 mil pontos de venda, é a maior plataforma aberta de consórcio do Brasil. O IMO, que completou mais de um ano, está acelerando bem, e a gente vem com novos produtos aí que vão ser importantes para o nosso crescimento. Do lado da terceira vertical, nossa vertical PJ, com grandes riscos e benefícios, maximizando esses balcões que a gente compra, e aí a minha defesa de que é a vertical que diferencia a Wiz, não é da onde vai vir os economics, mas é um diferencial competitivo absurdo para a gente, que é a nossa Wiz BPO e a televendas. Então, essas 4 verticais, que não vai dar para a gente explorar aqui, mas que cada vez mais vocês vão ver nas falas do Guilherme, nos materiais que a RI está produzindo, compõem um ecossistema inexistente no Brasil, e eu vou ser arrogante aqui, no mundo, que é um serviço completo, com muito foco em marketing sales, risk-free em termos de asset e asset light em termos de balanço. Então, é um ecossistema que a gente está construindo ao longo desses últimos 3 anos, que tende a ser muito vitorioso. Aí não sei, Gui, você que está liderando todo esse posicionamento, não sei se alguma das minhas falas pode ser melhor explorada. Não, acho que é isso. Acho que o pessoal está buscando entender muito aqui essa relação de balcão. O que a gente chama da relação com balcões, porque às vezes não fica tão óbvio o nosso posicionamento. Ficava muito óbvio de ser a corretora da Caixa, mas por que operação com balcões, né? No final do dia, é a nossa forma de alcançar cliente. A gente não tem o nosso canal proprietário, vamos chamar assim. A gente escolheu o posicionamento de conseguir vender os produtos com a nossa expertise, usando um core business, uma relação com o cliente, de alguém que tem uma relação de core business com o cliente dele. Então, vamos usar um exemplo aqui com o banco tem toda a relação com os clientes, a gente usa essa oportunidade e acelera e rentabiliza para ele. Então, é mais uma escolha estratégica de como acessar cliente. Então, no final das contas, acho que é isso que fica um pouco mais claro até para o investidor, pessoa física, entender um pouco o que é a relação de balcão. Bem importante isso que vocês colocaram, pessoal, até porque sempre que a gente está olhando ou lendo sobre a Wiz, a gente vê a palavra balcão, né? E é muito interessante esse ponto que vocês trouxeram, principalmente em relação a balcão caixa. E aí, já entrando aqui, eu acho que no nosso assunto principal, e eu acho que o que o mercado inteiro quer saber,
Como é que se deu essa negociação com a Caixa? O que a Caixa de fato oferecia? A Wiz viu isso com interesse ou não viu? Enfim, vocês conseguem contextualizar para a gente um pouco como é que foi esse bid da Caixa e etc. E se outras corretoras que eventualmente até apresentaram um aumento de preço aí por conta de terem vencido esse balcão da Caixa, se para vocês isso faz sentido, não faz, enfim. Bom, acho que ficou claro que a visão que a Caixa tem é um pouco distinta da visão estratégica que a Wiz tem, né? A gente acredita muito nessa parceria de longo prazo, inclusive a gente busca, hoje a Wiz está interagindo com 15 instituições financeiras, mas nosso objetivo é sempre a constituição de sociedade com projetos sólidos e parrudos, vis-a-vis o que a gente tem conseguido fazer e ajudar o Inter, né? Então a Interseguros é um foguete sem freio, né? BMG também vai surpreender muito os investidores da Wiz com o tempo. Esse é o desenho que a Wiz acredita, esse é o desenho que a gente entende ser o de maior rentabilidade. Todo o time Wiz defende muito o que acredita. Então, a gente tem como DNA cultural que a gente não se adapta a modelos que não são os modelos mais próximos do ideal. O que a Caixa entendeu é um modelo um pouco mais transacional, muito específico para microatividades, dividiu o balcão em diferentes parcerias, tudo aquilo que, de novo, não sei se está certo ou não, mas a gente acha que fragiliza a amarração, né? A gente, inclusive, até muito investidor conversa com o Guilherme e fala, poxa, por que não mais parcerias de diferentes formatos? A gente prefere fazer muito bem estruturado, com um volume até menor de deals e projetos parrudos e de sucesso, do que transações com 1, 2, 3. Né? Então, a escolha da Caixa acabou se dando por outros players. É difícil para a gente também questionar microdecisões. Uma coisa importante também para o investidor ter coerência. Ninguém está falando aqui que a gente não queria ou que a gente não ficou frustrado. Poxa, pelo amor de Deus, isso seria incoerente com a nossa obrigação de devolver resultado para o mercado. Mas, por outro lado, é aquela fala do Guilherme. A gente está leve, a gente está olhando com bons olhos o fato também de que a gente virou uma página da nossa história. Tiramos as gravatas e botamos elas no eBay, no Mercado Livre, para vender, entendeu? Literalmente e conceitualmente. Acho que é isso. Cabe ao Wiz também respeitar a decisão do dono do balcão. Acho que só para complementar, independente desse resultado com a Caixa, a gente ia ganhar ou perder, a agenda da companhia não mudaria. Então, esse processo que a gente tem de diversificação e correr atrás das melhores parcerias, em geral com sociedade, já era uma realidade. A gente já sabia que a parceria com a Caixa não seria nesse modelo que é o que a gente mais gosta, com sociedade, e provavelmente seria um modelo diferente daquele que a gente operou nos últimos 47 anos. Então, sim, a gente queria ganhar, como o Everton falou, mas seria mais uma unidade de negócio e isso não mudaria a agenda da companhia de continuar correndo atrás, de maximizar valor. A gente sabia que o futuro com a Caixa seria diferente do passado em termos econômicos. Então, eu acho que foi um resultado que saiu, ok, não foi o que a gente esperava, mas não foi uma lombada que fez a gente parar e se lamentar. A gente segue tratorando por aí, entendeu? Acho que esse é o recado que a gente tem dado bastante para quem acompanha o Wiz. E legal isso que o Guilherme falou. A gente refez nosso planejamento de 5 anos e o impacto no final do 5º ano, com caixa, sem caixa, foi relativamente marginal. Então, isso é muito interessante. Assim, o investidor olhou até com muito mais peso do que a gente, porque a gente sabia que aqueles econômicos vividos no passado não existiriam anyway. Até fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, pessoal, eu acho que o mercado ele ficou com um pouco de receio num primeiro momento da perda do balcão, muito pelo sentimento de falta de agressividade da Wiz em relação ao bid. E aí eu queria entender com vocês veem que faltou agressividade ou não? Ou a Wiz até, queria muito ter tido esse balcão novamente, até porque a operação já estava toda formatada, né? Então, assim, já tinham mais de 900 colaboradores nas agências da Caixa e etc. O processo fluindo bem. Então, enfim, como é que vocês veem essa situação? Não, acho que o investidor não tem que ter essa impressão de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente foi extremamente agressivo, não foi por agressividade que houve a escolha. Pelo contrário,
a UIS colocou dinheiro na mesa, a UIS defendeu o modelo, obviamente, que ela acreditava, mas estava aberta a qualquer outro tipo de modelo. Óbvio, ninguém está aqui, ninguém vai destruir valor de investidor nenhum. Então, isso vai contra o que a gente acredita, contra a nossa formação, contra os nossos princípios, mas a gente foi no limite do que era minimamente factível. E algumas das empresas que saíram vencedoras são de capital aberto. Pode observar que o bid vencido por eles não foi um bid por questão financeira. Então, pelo contrário, não houve pagamento, eu estava disposta. 2, não existia nenhum bid sobre aquilo que a gente fazia. Aquilo que a gente fazia com 900 funcionários, com maximização de valor, com muita estratégia de portfólio, né? Então, a maior parte das operações de bancassurance, isso vale para o investidor olhar Santander, Banco do Brasil até um pouco mais diverso, muito longe do que a gente enxerga como ideal, mas Santander e tal, você vai ver muito produto atrelado a crédito, muito produto transacional, prestamista, habitacional. A nossa operação na Caixa era de portfólio diverso, com mais de 10 produtos, com operação muito razoável. Nós tínhamos mais de 250 milhões de multirrisco de prêmio anual, mais de 300 milhões de residencial, uma operação de capitalização muito parruda, uma operação de previdência que vinha crescendo, exceto XP, vinha crescendo numa velocidade diferenciada de mercado. E isso era a nossa estratégia. As 900 pessoas ajudavam nisso. Diversificação de portfólio, entrega de valor para o cliente, maximização da rentabilidade. O que foi bidado não é isso. Então, nenhuma dessas empresas vai ter a receita que a UIS teve, e se estão falando diferente, acho que estão sendo omissos com os seus investidores, e não tem mais 900 pessoas no balcão no modelo futuro. Boa. E pessoal, aí puxando um pouquinho, então, eu acho que, bom, a escolha da Caixa está feita, eu acho que vocês explanaram muito bem a situação, justificaram muito bem, e aí meu ponto aqui, ele vira um pouquinho beleza, a UIS ainda tem um estoque que foi conquistado a partir ali do balcão da Caixa. Como é que vocês veem a queda desse estoque e até quando isso vai continuar influenciando aí resultados da UIS para o bem, para o mal, etc.? Vamos lá, eu acho que a gente tem ajudado bastante aqui, todo mundo tem entrado em contato com a gente a entender, enfim, a gente, obviamente, a partir desse primeiro trimestre de 21 vai até mudar um pouquinho o formato do release para ajudar cada vez mais a direcionar. A gente sempre tentou ser o mais claro possível, até porque entende a complexidade do negócio, mas a gente tem ouvido alguns feedbacks também de alguns KPIs a mais para abrir, que vão ajudar a modelar, vão ajudar a entender um pouco mais a companhia, e a gente vai fazer isso, obviamente, mas todo mundo que tem procurado a gente tem ajudado a entender como funciona esse runoff, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que olhando para 2021, é importante entender que a gente tinha o contrato vigente até metade do mês de fevereiro, então continua tendo vendas novas até lá, e essas vendas que foram geradas até essa data vão gerar o estoque dos próximos anos, que eu já falo como vão ser, e a gente fechou também um contrato de transição com a Caixa, que vai remunerar a gente por mais 6 meses, para vendas novas até agosto. Então, isso é importante também para o investidor entender que isso vai gerar um valor importante aqui do resultado de 21. E tudo isso está super comunicado no site, comunicado via fato relevante, é bem fácil de acessar, mas a gente também está disponível aqui para ajudar. Sobre o estoque, o que o investidor tem que entender é que todas as vendas que a gente gerou até essa data de 14 de fevereiro, elas, tipicamente 2 produtos que são grosso aqui, para não entrar no detalhe total, mas vida e habitacional, eles são tickets de pagamento mensal. Então, enquanto os clientes pagarem essas apólices vigentes daqui até os próximos anos, a UIS figura ainda como corretora dessas apólices e vai continuar recebendo a remuneração devida por comissão. Tá? Então, quando você olha o produto habitacional, que é o mais longo de duração, ele é acoplado ao crédito imobiliário da Caixa. Então, quando o cliente paga a parcela do crédito imobiliário, ele paga também a parcela do seguro, junto, então tem um default super pequeno, e mesmo que o cliente pare de pagar, a Caixa continua honrando com essa parcela de seguro para a seguradora, porque é vantajoso para ela. Então, o default é mínimo, a gente vai continuar recebendo isso, numa duração até 35 anos, que é a duração máxima aqui do contrato habitacional, que em média demora mais ou menos de 13 a 15 anos para ele quitar. Tá? Então, esse é mais ou menos o norte aqui, para não entrar tanto no detalhe aqui e não gastar muito tempo. A gente está aberto a falar depois um pouquinho mais sobre taxa de churn, como modelar isso, a gente está só entrar em contato. E o Vida, a mesma coisa, o Vida também tem que pagar para ficar segurado, então pode ter uma duração de muito tempo aí,
para o cliente não é um produto anual que precisa ser renovado, ele vai seguindo. Obviamente tem os reajustes de tábua atuarial pelo risco de vida do cliente, que também acontece no habitacional. E a gente vê um duration médio aí de mais ou menos 3, 4 anos, que isso também se traduz numa taxa de churn na hora de modelar, que a gente também sempre ajuda quem entra em contato. Então a gente está à disposição, quem quiser entrar em contato por e-mail, ligar para a gente ajuda a modelar sem problema nenhum, isso não é uma caixa preta, a gente entende que tem que ser esclarecido para ajudar a criar esse valor aí que está garantido para a companhia. Não, legal, acho que o resumão aqui, né, Guilherme, é que a gente vai ter uma queda aí depois dos primeiros 4, 5 anos já na receita. Então, nos primeiros 4, 5 anos vai ter uma queda, e aí depois essa queda ela vai ser um pouco menor até zerar em 35 anos. É esse o resumo? Mais ou menos, Vitor. Assim, a ideia é essa, tá? Obviamente, os primeiros anos, por ter o vida mais parrudo, vai ter uma receita maior, e o habitacional é uma cauda muito longa. Para você ter uma ideia, quando a gente fala aqui de taxa de cancelamento financeiro de um mês contra o outro, a gente vê mais ou menos uma taxa de 0,5% ao mês no habitacional, máximo. Então, você pegar todo mês, reduzir 0,5% essa base do estoque que a gente tem para frente, você vê que ela vai durar bastante tempo, se você fizer uma conta, porque é sobre a base do mês anterior. E o vida é a mesma coisa. Então, de fato, nos primeiros anos é mais parrudo, mas depois continua um reloginho gerando receita ainda. Tá? Não, legal. E aí eu acho que o ponto aqui também é o seguinte, né? Apesar da Wiz não ter sido a vencedora do bid, ela ainda tem um estoque e ainda tem receitas advindas do balcão da Caixa que foram conquistadas nos anos anteriores, né? Ou seja, o efeito do não vencimento do bid, ele é atenuado por esse estoque pré-existente. Exatamente. Não, show de bola. De qualquer forma, é importante, assim, a gente põe muito peso no não vencimento do balcão da Caixa, mas, na verdade, é muito mais fruto da decisão de modelo estratégico da Caixa, porque mesmo que a gente viesse a ganhar, não teríamos esse tipo de econômicos, né? Eu acho que esse ponto é bem importante, né, Everton? De qualquer forma, mesmo tendo ganho o balcão da Caixa novamente com toda a operação, ela precisaria ser remodelada. E aí é algo que a Wiz já vem fazendo com méritos, como, por exemplo, a compra da Interseguros, o que mostra que a Wiz já tinha um planejamento de longo prazo, né, porque a compra foi lá em 2019, a própria compra do BMG também, Barigui Corretora. Então, enfim, a Wiz ela tem se movimentado para aumentar essa qualidade do resultado com uma maior diversificação de receitas, né? Vocês conseguem comentar um pouquinho para a gente do racional dessas compras? Acho que é diversificação, mas o que a gente espera para frente também desses novos negócios? E eu acho que vocês puderem falar também um pouquinho, principalmente de Barigui, que é um bicho um pouco diferente, né? BMG e Inter a gente consegue ter mais visibilidade, mas Barigui é um pouco menos. Tá. E aí só vale a pena, óbvio, a gente está aqui para falar dos balcões, mas antes disso, no final de 2018, a gente compra uma operação local que dá origem ao WIS-BPO, que hoje tem 100 milhões de faturamento, 1.000 funcionários, e a operação de retaguarda e processamento mais parruda no mercado brasileiro de seguros, e agora entrando forte em crédito, entrando em agronegócio. Mas voltando para a discussão de balcões... Que inclusive é a segunda linha, né, Everton, hoje da companhia, em relação à receita, é a segunda linha de negócio, né? Se a gente olha para trás, sim. E olhando agora para frente, o que o investidor precisa entender é que a companhia em 2018, quando essa diretoria assume, ela era basicamente tailor-made. Então, ela estava conectada com um sistema, com um processo, com uma plataforma tecnológica. E o que a gente vem fazendo de 2018 para cá é fazer com que isso fique, vou usar um termo técnico, multi-tenant, white label, totalmente plug and play. E esse processo é complexo. Nós estamos falando de sistemas legados e tecnologias antigas quando a gente fala de integração no ambiente WIS. E isso já não é mais a nossa vida de hoje em dia. Hoje a WIS é altamente plugável, conectável e não existe nada como a gente montou. Ao longo desse processo, a gente identificou os melhores parceiros do Brasil para fazer com que essa realidade saísse do papel. E com certeza não existe nenhuma operação, na nossa visão, lá atrás, em 2019, mas permanece a nossa coerência até hoje. O Inter era o parceiro ideal para a gente conseguir construir esses conceitos. BMG também, na nossa opinião, é um time forte, sólido, que vem diversificando e criando um novo banco dentro de um antigo banco, uma visão que eles chamam de phygital, que é muito único, uma líder mulher
aguerrida e com uma visão muito clara de estratégia, vai surpreender muito o mercado financeiro, que é a Ana Karina. Inclusive, conversou com o BMG na semana passada e a conversa foi extremamente produtiva. A Ana realmente ela tem uma visão de negócio, de estratégia, que eu acho que tem muito ainda para entregar. Até esses dias aqui, 2, 3 dias atrás, também o BMG ficou entre um dos principais bancos do Brasil. Então, enfim, acho que eu concordo muito com essa tua análise, Everton. E vai surpreender muita gente. Mas aí, voltando para o ponto, agora a gente está pronto para escalar esse modelo em diferentes instituições financeiras. A gente já vai falar sobre veículos. E tem muita instituição financeira que hoje não está fazendo nada em seguridade, até porque era um mercado que tinha muito excesso de resultado via tarifa e tesouraria. E isso aí já era. Assim, banco que tiver sentado no case de tesouraria, arbitragem de tesouraria e tarifa está ferrado. Então, a WIS vem como uma luva para essas instituições financeiras. Guilherme lidera essa frente, está conversando com diversas instituições, várias empresas, e a gente, obviamente, quer fazer daquele jeito como mencionei, usar o dinheiro do nosso investidor de forma muito cautelosa, muito cuidadosa, e escolhendo os parceiros que a gente quer para não cometer deal só por deal. Então, isso é uma coisa muito forte ali na área de M&A. A gente não faz deal por deal, a gente dispensa, foge, sai da sala, a gente quer a instituição financeira que vai ser vitoriosa. Por fim, em veículos, e muito em breve a WIS deve soltar uma vertical de imóveis também, com uma estratégia relativamente semelhante, a questão do deal da Barigui era a questão de montar uma plataforma que pudesse unificar e profissionalizar a distribuição de produtos de seguridade em dealers de veículo. A gente tinha a opção de fazer isso de forma orgânica, 100% orgânico, e atrasar um pouco o release, ou, no caso da Barigui, a gente enxergou um time forte, DNA forte, investidores que tinham essa visão, e compramos a corretora da Barigui. Com isso veio também o balcão, que é um balcão que serviu de laboratório para a nossa tecnologia ao longo do ano passado, talvez no ano mais difícil no mercado de automóveis do Brasil nos últimos anos, e a gente conseguiu, ao longo de março até dezembro, que foi quando a gente operou somente no grupo Barigui, a gente conseguiu desenvolver algo que não existe no mercado. Então, vamos fazer isso sozinho, orgânico, lojinha, ou vamos, ter um sócio minoritário, pequeno, porque a WIS tem 76% de participação lá, que agrega conhecimento, técnica, agrega o seu próprio balcão. A gente optou pela segunda vertical. Mas é uma empresa WIS, liderada pela WIS, e que já vem consolidando outros balcões, e exemplo, a Abracaf, parceria com o Itaú, a gente vem acelerando muito forte, e vai ser uma vertical importante para o grupo WIS, não no curto prazo, no médio e longo prazo. Acho que a gente vale também comentar um pouquinho aqui, dado hoje a relevância do Inter, né, no mercado. Se a gente falou do BMG agora, que o Inter, ele cada vez mais ele apresenta números assustadoramente positivos, né? O crescimento do Inter, tanto em questão de market cap na bolsa, como recomendações de analistas, número de clientes também, dobra de um ano para o outro. E vocês foram muito felizes na aquisição ali de 40% da Inter Seguros. Como é que vocês veem hoje o Inter, né, a parcela que vocês possuem de equity ali, como é que vocês veem hoje dentro da estratégia da WIS? Ele entra dentro desse pilar principal de Bank Assurance. Eu só acho que as pessoas têm uma interpretação muito voltada para números quando olha para o Inter. A verdadeira força do Inter é óbvio, o marketplace, o mobile, o brand position, o brand awareness, a estratégia de marketing, mas o que o Inter tem de mais especial, e foi isso que fez com que a gente identificasse que precisávamos antecipar a estratégia de diversificação para investir na Interseguros, é gente. Assim, não existe pouquíssimas empresas com a cultura que eles têm. Então, às vezes a gente quer pegar atalho e achar que a gente constrói business pelo business, né? Olhando o business. Não, acho que a gente tem que construir aquilo que eles construíram. E, de novo, eu não sou a melhor pessoa para falar do Inter, eu acho que é o João Meninha que mas eu posso dizer o que a WIS se apaixonou pelo Inter em 2019.
E ali a gente tinha uma certeza, eles são muito maiores do que a Bolsa enxerga, que o mercado enxerga, e a gente continuou com essa certeza. E aí, voltando um pouco para o WIS, a gente identificou que tinham semelhanças culturais, de valores e de DNA que nos enchiam os olhos. A liderança do Guilherme no time de M&A tem sido muito com essa vertical. Assim, não vamos olhar o tamanho da perspectiva do business plan. Vamos olhar para a instituição financeira e ter a certeza que ali existe um DNA vencedor. E aí, se existe, a gente precisa estar investindo na parceria com essas instituições financeiras ou de balcão. Eu acho que o mercado ele tem reconhecido o sucesso, né, da parceria WIS-Inter, né, o que cada um consegue trazer para a mesa aqui. E aí eu acho que essa pergunta agora ela é até mais para o Guilherme, como head de M&A aí. Cara, você consegue comentar um pouquinho para a gente o que é o mercado endereçável hoje da WIS? Porque eu acho que isso, como você falou, né, e até mudando já um pouco o foco do nosso papo, a gente falou um pouquinho lá da história da companhia, da operação atual, do grande acontecimento, eu acho, aí que de 2020, a empresa em quase 50 anos de história foi basicamente um balcão caixa e tem se transformado, e obviamente a gente tinha que falar disso, e aí agora existe um futuro para a WIS, né? E esse futuro, ele vai muito de entender o que é mercado endereçável, o que a WIS busca, o que ela está procurando no mercado. E aí, óbvio, a gente já falou aqui bastante das parcerias, tanto das compras de equity que a WIS tem feito, como parcerias com seguro de veículo e etc. Mas, além disso, o que todo mundo também fica tentando entender, que vocês já abordaram brevemente anteriormente, é outros mercados de seguros, né? O próprio prestamista tem crescido bastante. Então, enfim, o que é mercado novo que a WIS enxerga de oportunidade? Bem, assim, o nosso posicionamento, para ficar bem claro, o lead principal para a gente, obviamente, passando pelo ponto que o Everton falou, tem que ter, qualquer parceiro nosso tem que ter semelhança estratégica, tem que ter semelhança de cultura, isso é muito caro para a gente, mas desde sempre o nosso case sempre foi seguir transação, tá? Porque essa é a nossa escolha de como conseguir vender produto, como conseguir chegar no cliente final. A gente não tem uma estratégia de comprar corretora para você comprar base de cliente, e depois de rentabilizar essa base de cliente de seguro especificamente, não. A gente quer atingir o maior nível de transação possível. Até por isso que os cases são principais, tá? Não fechando aqui o leque, mas transação bancária, transação de automóvel, transação imobiliária, são transações muito parrudas que permitem você penetrar com outros produtos e rentabilizar. Então, a gente está sempre procurando essa lead da transação. Então, quem tem transação é um potencial público-alvo aqui. Então, a gente segmentou nesses 3 grandes blocos, que são mais óbvios, com transações mais parrudas, e o que a gente traz à mesa é foco. Eu acho que, no final das contas, até uma conversa que foi no início com o Inter, e eu acho que é um exemplo interessante, porque foi uma conversa muito fluida com eles desde o começo, que, olha, eles têm uma visão estratégica interessantíssima de crescer como banco, crescer como marketplace, crescer com tanta coisa que hoje vem materializando pouco a pouco cada vez mais, mas em 2019 ainda tinha menos coisa material e mais coisa de plano. E eles falavam, olha, seguro também, sem dúvida, é um caminho para a gente rentabilizar, é importante para a gente, mas dado tudo isso que a gente quer fazer e dado tudo que a gente tem de know-how dentro de casa, seguro um dia talvez a gente consiga fazer, porque outras coisas na frente. Então essa é um pouco da realidade de vários balcões por aí. Sabem que tem dinheiro, muitas vezes, em seguro, sempre tem, mas enfim, muitas vezes até não sabem, algumas até sabem, mas não exploram, porque não tem foco, não tem know-how, e isso que a bagagem que a WIS traz de operação, de marketing sales, de planejamento e execução nessa vertical é muito clara. Então, acho que o resultado do Inter fala por si só. Daqui a pouco, quando a gente tiver um pouquinho de track record a mais com o BMG, vai falar também. E aí, a Caixa falou muito nos últimos anos todos, tá? Mas a gente teve também um aprendizado com a Caixa de que ter um acordo operacional somente é um pouco frágil para a gente, porque o ramp-up dessa operação a gente faz muito bem, a gente coloca para acontecer e depois é você continuar operando ali no dia a dia, melhorias pontuais. Então, depois de 2 anos de um acordo operacional, talvez uma visão de que a WIS agrega menos pode acontecer. Então, isso a gente quer fugir, a gente sabe que não é verdade, e a gente sabe que colocando esses termos de uma parceria em sociedade, captura todo esse valor. Então, todas as instituições que têm potencial de transação e que não têm foco, que não estão explorando seguros, são potenciais para a gente. Então, você consegue tentar deixar um pouquinho mais palatável bancos,
Se você olha vários bancos listados hoje na bolsa, você tenta olhar no balanço o resultado de seguro, ou é mínimo ou é zero, e você vê o quanto de dinheiro que eles estão deixando sem necessidade de alocação de nada na mesa todo trimestre, todo mês, que poderia potencializar. Haja visto você olhar o resultado de seguros no Inter, já estão 18 meses aí para trás, já é super relevante no resultado deles, era relevante para a Caixa também. Então, muita gente deixando dinheiro na mesa, e a gente tem estudado todos esses bancos privados, bancos PJ, bancos regionais. O BRB anunciou ao mercado inteiro no final do ano passado, por fato relevante, que estão no meio de um processo de escolha de um parceiro para operar a corretora de seguros, parceiro privado. Então, é um modelo que a gente acredita, tá? E o negócio bacana é que existe talvez 2 vieses, depois se o Everton quiser complementar nessa visão, acho que é interessante a visão dele, mas existe uma visão que um banco pode fechar com uma seguradora, ganhar um cheque, depois fechar com uma corretora, ou ela pode fazer um caminho inverso, que é fechar com uma corretora, arrumar a casa, botar track record, aí sim você vai ao mercado achar uma seguradora com cheque mais parrudo. A gente acredita muito na tese que a corretora antes gera muito valor e consegue botar um track record que você multiplica esse cheque, que em geral é um cheque maior da seguradora que da corretora, mas você consegue otimizar e maximizar esse cheque incrivelmente se você consegue botar uma operação azeitada e conseguir demonstrar para a seguradora como o negócio é feito. Até porque a seguradora ela é boa em fazer o underwriting, de colocar o produto, mas de marketing sales não é o papel delas. A corretora existe para isso. Então, acho que o exemplo do Inter ele é perfeito em todo esse timeline que a Wiz acredita estratégico. Você chega, arruma a casa, eles tinham um contrato com a Liberty anterior que era 10 vezes menor que o contrato que a gente fechou depois de conseguir mostrar o valor para eles, que talvez nem eles mesmos sabiam, porque eles não estavam focados em seguros. Então, quando você consegue botar isso na mesa, chamamos a Liberty, Interseguro chamou a Liberty de novo para a mesa e conseguiu um cheque mais de 10 vezes maior do que o cheque anterior. Então, esse track record é isso que a gente tem demonstrado nas conversas de M&A com outras instituições, bancos e outras afeitas com balcões, que a otimização, tanto do cheque da Wiz como dos cheques futuros de seguradoras e do próprio dividendo da operação, alavanca demais o resultado. Então, essa é a posição da Wiz, assim que a gente tem encarado o front de M&A. Não sei se eu te respondi, não sei se o Everton quer complementar. Não, respondeu. Você colocou o Everton na roda aí, na furada, e ele vai ter que complementar agora também. Você é só um pouco mais caricaturado, assim, não faz o menor sentido para uma instituição financeira ou para um banco pegar um cheque de seguradora e achar que isso é criação de valor. Isso não é criação de valor, isso é reconhecimento a curto prazo de um valor futuro. Então, assim, o cheque de seguradora é a antecipação de comissionamento futuro para a data de hoje. Ponto. O nosso cheque não tem nada a ver com isso. O nosso cheque é 1 mais 1 é 18. Ou seja, ali obviamente existe um pagamento quando existe uma operação já existente, porque temos que ser justo com o valor, mas a verdadeira criação de valor está em transformar o marketing sales, criar uma operação parruda, e obviamente depois pode fazer sentido a antecipação de reconhecimento de receita futura mediante as cheques, como aconteceu, por exemplo, com a Liberty, que foi 368 milhões de reais, que a Liberty pagou, ou tem pago, para poder ter o direito de utilização do balcão que foi criado. Também vale a pena destacar que é o seguinte, a seguradora, não existe seguradora completa em portfólio. Mesmo o caso da Liberty, por exemplo, que é uma seguradora extremamente diversa e profissional, ela não tem todas as soluções, ela não tem consórcio, odonto, saúde, previdência, capitalização, DFI, MIP. Então, o deal com uma seguradora deixa uma série de oportunidades não capturadas. Com a Wiz, não. Como o nosso foco não é produto, é marketing sales, a gente maximiza o valor generalizado e depois pode negociar fatiado. Não, legal. E aí, eu acho que essa visão que vocês trouxeram, ela complementa muito bem com o próximo ponto que eu quero abordar, que é o seguinte, né? A Wiz, ela é uma empresa de 50 anos, que se a gente for pensar naquela curva de evolução de negócios, né, só para deixar mais visual aqui, a empresa começa ali pequenininha, uma startup, e aí ela tem um momento de crescimento maior, e aí depois ela amadurece, e é quando ela começa a pagar os maiores dividendos, né, e a Wiz, pelo menos a impressão que passava para o mercado era que ela já estava num momento de maturidade muito interessante, e aí conforme a Wiz precisa se transformar, a dúvida que ficou no momento do mercado é o seguinte, dado o bid da Caixa e etc, e o resultado, a Wiz ela vai para um momento de declínio, que seria a próxima fase, ou ela volta um passo e volta para o estágio de growth, né? E aí esse estágio de growth aqui ele é um estágio que levanta muitas dúvidas do seguinte,
como é que vai se dar o pagamento de proventos? Ou a empresa vai querer direcionar os fluxos de caixa para o crescimento, ou não? Ou ela vai continuar com esses fluxos de caixa, pagando os dividendos e etc. Como é que vocês veem esse ponto, pessoal? Tem uma análise, inclusive até acho que liderada pelo Guilherme, que eu acho muito interessante. Nós temos uma companhia que é pure growth, absurdo, mas demandando relativamente pouco capital. E existe uma outra WIS que está no declínio, como você mencionou. Então, as duas dinâmicas, elas são muito apartadas dentro da WIS. A gente não contamina. Então, nosso modelo de gestão isola esse fator dessa antiga WIS, como se botasse essa antiga WIS dizendo assim, isso aqui não nos pertence. Isso é do acionista WIS. O que nos pertence e as nossas obrigações, e nós somos cobrados, é por essa outra WIS que está em pure growth. Essa dinâmica hoje ainda nos permite pagar 50% de dividendos, e é essa a nossa perspectiva. Não, nós não temos perspectiva agora, nesse exato momento, nem de médio prazo, nem de curto prazo, de mudar essa dinâmica de payout que a gente tem hoje de 50%, dado que existe essa outra WIS que não nos pertence de certa forma. A companhia está zero alavancada, isso é algo que, na nossa cabeça, não é otimizado, então a gente acha que tem como otimizar o retorno para o nosso investidor e para capital de terceiros. A companhia tem um EBITDA, uma previsibilidade de EBITDA futuro, muito por causa do que o Guilherme falou, mas também por causa de operações nossas que estão estáveis, então é um candidato típico à alavancagem. Qual o tamanho de uma alavancagem, Everton? Talvez não tão grande quanto uma concessionária ou como utilities, mas existe sim espaço para a gente lançar capital, ir atrás de capital para otimizar essa estrutura. Então não é justo com o nosso investidor botar a mão no dividendo dele sem antes otimizar a estrutura de capital. Então o primeiro passo da WIS é isso, otimizar a sua estrutura de capital as needed e depois, talvez no longo prazo, rediscutir qualquer questão de payout. Eu acho que esse ponto é bem relevante, até uma informação para o investidor que estiver assistindo a gente aqui. A nossa projeção hoje de dividend yield da WIS para 21 é de 8%, tá, pessoal? E, inclusive, a minha próxima pergunta é exatamente nessa linha, Everton, de hoje a companhia ela roda com basicamente uma dívida nula, né? Vocês veem hoje um acesso ao mercado de capitais? Como é que vocês se veem nesse ponto aí? Não, acho que a gente está super bem posicionado, a gente tem dívida negativa, como você mencionou, mais de 200 bilhões em caixa, e eu acho que o mercado está aberto, principalmente o mercado entendendo essa nova WIS e, obviamente, com use of proceeds muito claro, o mercado está aberto, a gente está conversando com o mercado, a gente está conversando com instituições financeiras que acreditam na WIS. Eu só acho que pegar dívida por pegar dívida e botar no caixa não faz sentido. Então, a gente está vendo o amadurecimento de alguns projetos, e à medida que esses projetos estão amadurecendo, a gente tem mantido quente essa conversa sobre a alavancagem, com o intuito de que as coisas casem. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que é música para o ouvido do investidor. Você vê que a empresa está conseguindo não só executar o seu plano, como crescer, e mesmo que num primeiro momento algumas questões elas assustem, conforme isso vai sendo explicado, você vê que o bicho-papão não é bem um bicho-papão assim, na verdade já fazia parte de um plano, a empresa estava preparada, então isso é muito confortável de se escutar, e é por isso que hoje a gente tem uma visão tão positiva da WIS. Eu acho que os pontos que o Guilherme e que o Everton trouxeram na conversa foram muito proveitosos para a gente conseguir montar esse novo quebra-cabeça que é a WIS, né? Como se a gente estivesse terminando um quebra-cabeça e perde-se metade daquilo e a gente precisa montar um novo. E depois dessas conversas, conforme a gente vai conseguindo entender o que é essa nova WIS, isso vai ficando mais claro. E aí uma última pergunta para a gente ir para a parte final já do nosso bate-papo aqui, pessoal. E é uma pergunta que eu costumo fazer para todas as empresas financeiras que a gente cobre aqui. É como é que vocês têm visto esse movimento de fintechização da sociedade? A gente vê o Banco Central com uma agenda extremamente forte, o Roberto Campos falando ontem que está pensando na digitalização do real, enfim, como é que vocês têm visto essa fintechização e como é que isso ajuda, prejudica, enfim, modifica o negócio de vocês? Olha, eu acho que é super importante e positivo, tanto para o mercado
quanto para a economia real, quanto para o consumidor final. Então, quer dizer, a gente ter uma facilidade no acesso, maior comodismo, menos regra, eu acho que o Brasil está maduro o suficiente para entrar nessa jornada e aí gerar valor agregado para os nossos clientes. Clientes que eu digo nossos brasileiros, né? Isso abre oportunidade também para que as instituições mais tradicionais se desafiem. Então, a gente falou aqui do BMG, poxa, uma trajetória linda de criação de uma mentalidade, cultura nova dentro de um case de muito sucesso. E isso aí é o que eu acho que a maior parte das instituições tem que procurar, a maior parte dos conglomerados tem que procurar. Dito isso, o impacto para o WIS. Isso abre um universo de balcões para a gente absurdo. Quer dizer, você ter uma fragmentação dessa operação, você ter cada vez mais players especializados que sabem o que fazem, principalmente na concessão de crédito, mas no relacionamento financeiro com o seu cliente, abre oportunidade para um especialista em produtos secundários ajudar essas fintechs. Tem muita fintech hoje que tem uma UX, que tem um relacionamento único, mas tem dificuldade de se rentabilizar. Por quê? Porque está vindo com uma proposta de valor agregado para o cliente, menos tarifa, menos spread, custo zero de abertura de cliente, mas ainda tem um CAC razoável, um custo de se manter positivo. Então, a WIS vem agregando, dizendo, poxa, vamos juntos construir um foguete aqui com 80% de marginalidade de dentro da tua estrutura. Então, a gente tem defendido isso, obviamente, a gente é seleto para escolher os nossos investimentos em players que serão vencedores, mas a WIS é talvez a maior vencedora nessa fintechização que você mencionou. Sobre a nossa postura enquanto fintech, aí existem alguns paradigmas ou alguns beliefs no mercado que a gente não acredita, então nós somos menos entusiastas com o que a gente internamente chama de piscina de bolinha. Nós somos um grupo formado que entende o valor da tecnologia, entende o valor do Agile, a WIS é 100% Agile, nós somos 100% Squad, só que nós somos muito disciplinados com retorno para o nosso investidor e somos muito disciplinados com a autocobrança de resultado. Segundo ponto, existe uma maximização de perspectiva de valor agregado por .com. A gente é um pouco mais cético com relação ao .com, aí pelo que o Guilherme falou, nosso foco é em explorar o relacionamento e as transações existentes, acho que a gente acha que é lá que está o verdadeiro valor, tanto que você vê pouca iniciativa da WIS de investir para competir com outros players, principalmente em seguridade, que estão queimando bastante capital em .com. Então, é uma visão muito estratégica nossa de onde está o valor a ser capturado. Acho que esses dois pontos de atenção são valiosos quando a gente olha para o futuro e para essa fintechização. Não, acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que o ponto de quando você cria a possibilidade de negócios digitais e você cria novos players a toda hora, isso aí gera mais oportunidade para a gente, né? Então, quem no passado achava que o mercado de adquirente ia tão rapidamente ser aberto, assim, de uma forma tão abrupta, isso aí é mais gente para a gente fazer negócio. Então, é uma visão muito interessante. Não, sem dúvida. E, bom, pessoal, acho que agora, um momento final aqui, só agradecer mais uma vez a presença de vocês. Acho que o bate-papo foi bem proveitoso. Hoje a gente tem uma visão extremamente positiva da companhia. A gente entende a WIS hoje como uma companhia de growth, mas que já entrega rentabilidade, e isso é algo raro de encontrar, porque em geral companhias de growth, elas não entregam rentabilidade, obviamente porque estão num ambiente às vezes muito competitivo e o risco é muito alto, porque você precisa primeiro crescer para depois ser uma vencedora, e eu particularmente não sou entusiasta desse modelo. Então, chegando já na nossa parte final aqui, se vocês quiserem também deixar uma mensagem final aí, e da nossa parte aqui da Exame, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Não, Vitor, obrigado demais, Exame Invest, obrigado demais pelo convite. Acho que a nossa tarefa aqui, a gente entende o momento de transição da companhia, a gente entende que muita gente tinha ficado um pouco afastada por tudo isso que a gente falou ao longo do papo. A gente nunca saiu do front para estar disponível para falar o que a WIS estava fazendo, mas a gente entende que o momento era um pouco mais delicado para muita gente. A gente tem visto que a demanda tem crescido bastante nos últimos meses, aí, dado algumas clarezas que tem pintado mais aí na história da WIS. Então, a gente está totalmente à disposição, a gente acredita muito que o nosso case é muito bem posicionado de crescimento, tem muita oportunidade ainda na WIS para capturar
esses investimentos recentes que a gente fez, mas também com futuros investimentos que a gente analisa com bastante cautela e cuidado, os parceiros ideais, as oportunidades ideais. Então, acho que é um restart aqui. Eu que já estou há 8 anos na companhia, é engraçado falar de restart depois de tanto tempo, mas é isso que tem acontecido. Então, estamos aí abertos à disposição, na frente de RI, sempre à disposição para responder, pessoa física, investidor, institucional, quem precisar tirar dúvida, só entrar em contato com a gente pelos meios de comunicação. Eu acho que uma mensagem final que é valiosa, e é normal nossos papos com o mercado ficarem muito em economics, estratégia e modelo de negócio. Óbvio, o investidor precisa ter segurança nesses drives, mas existe um pilar principal por debaixo disso tudo, que não adianta ter esses 3 pilares muito bem posicionados, sem ter uma coisa que eu defendo que é única na UIS, que é cultura e gente que está alinhada com essas entregas. Então, acho que hoje a gente tem um time único, jovem, principalmente esse time de liderança atual da UIS, sabe, Vitor? Tem muita gente que veio da antiga para a corretora, um DNA muito positivo. Tem outras pessoas que a gente conquistou ao longo desses últimos 2, 3 anos, mas é um time muito engajado, muito apaixonado, muito aguerrido, muito meritocrático. Então, a gente não acredita em igualdade retirando a igualdade de oportunidade. Então, o que a gente acredita é que a oportunidade precisa ser igualitária, mas a consequência dela precisa existir. Então, estamos com um modelo cultural, sangue nos olhos e vontade de fazer como eu não vejo na minha carreira, como eu acho que eu não vi na minha carreira. Então, isso é muito bonito. Se a gente conseguir reter essas pessoas, motivá-las da forma correta, fica muito mais fácil perseguir os outros 3 pilares. Pessoal, muito obrigado pelo papo aí e até a próxima, pessoal. Valeu, Vitor. Valeu. Obrigadão, um abraço, pessoal.